o Bruno me pediu que desse uma aula sobre estes dois temas, o inferno e o fim dos tempos. Para falar do inferno, eu não posso só falar do inferno, eu tenho de falar do conjunto de coisas que podem acontecer-nos após a morte, ou seja, inferno, céu, purgatório, limbo. E, quanto a este ponto, eu me fundarei majoritariamente no próprio magistério da Igreja, o magistério autêntico da Igreja, o magistério falado in persona Christi, ou seja, na pessoa de Cristo. Apenas um ponto é algo polêmico quanto a isto. Já o segundo ponto, conquanto eu me vá fundar em algo do magistério, ele é grandemente debatido entre os teólogos. E será mais longo que o primeiro ponto, ou seja, o fim dos tempos. Né? Pois bem, desde o filósofo Kant, Immanuel Kant, né, que as pessoas, mesmo as católicas, tendem a acreditar em algo como chamado por Kant o imperativo categórico, ou seja, é o dever pelo dever. Qual é o grande problema que nos trouxe essa concepção protestantizada de Kant com respeito ao dever pelo dever? É que isso implica que cumprir o dever não tem prêmio. Cumprir o dever, devemos fazê-lo meramente por cumprir o dever. Ou seja, em outros termos, a partir de Kant, prêmio e castigo não entram muito em consideração, senão que o que entra em consideração é o chamado imperativo categórico, ou seja, o dever pelo dever. Um dos efeitos da predominância desse pensamento malfadado é que, se não temos nenhum prêmio por viver virtuosamente, por, nas palavras de Kant mesmo, cumprir o dever, então haverá uma reação oposta a isso. Qual é? É aquela começada com Nietzsche, o filósofo alemão Nietzsche, e que vai dar hoje nisto que eu chamo a revolução marcusiana. Ou seja, pode-se fazer tudo. É o oposto. Se não há um prêmio final pelo bem viver, se não há um prêmio final pelo viver virtuosamente, então que desfrutemos aqui nesta terra. Né? E se eu nasço homem, posso querer tornar-me mulher. Se eu nasço mulher, posso querer tornar-me homem. Se eu nasço ser humano, posso querer tornar-me elfo, réptil, demônio, seja o que for. Basta andar pela Avenida Paulista que encontramos répteis, né? Demônios, né? Não é difícil ali, né? Bom, aliás, encontrei um demônio dentro da antiga livraria Cultura na Avenida Paulista. Foi impressionante, né? Bom, o segundo problema que dificulta a compreensão dos fins a que podemos chegar após a morte é a noção mesmo de alma. Né? A alma, assim como Deus, não é algo evidente. Não é evidente como o marco é o marco. Né? Isso é evidente. Só um louco diria que ele não é ele, ou que eu não sou eu, ou seja, que 2 mais 2 não são 4. Né? Só um louco diria que um quadrado tem 5 lados e coisas que tais. Né? Mas essas coisas são evidentes. Que um quadrado tenha 4 lados, que 2 mais 2 sejam 4, que eu seja eu, que cada um de vocês seja cada um de vocês, é algo evidente. Ora, Deus não o é, nem sequer o é a alma. Não é evidente. Então foi preciso, no âmbito da inteligência natural, de nossa mesma razão, foi preciso um tempo para que se descobrisse a alma, né? Se descobrisse a realidade da alma. Aristóteles foi quem o fez da melhor maneira e mostrou que a alma sobrevive à morte do corpo. Mostrou que é assim que se faz. A alma sobrevive à morte do corpo. Mas faltava-lhe os dados da revelação, motivo pelo qual ele
parou por aí. A alma sobrevive à morte do corpo. Mas o que faz a alma depois da morte do corpo? Ele não sabia, ele não podia saber. Né? E isto quem nos dá é a fé. A fé é o que nos diz o que acontece após a morte do corpo com nossa mesma alma. Depois da morte do corpo, nós podemos ter alguns destinos eternos. Né? Quais são eles? Céu, o purgatório não é eterno, é o único desses que não será eterno, mas o purgatório já é parte do inferno. Então podemos fazer 2 blocos, céu e inferno. O inferno, por sua vez, se divide em como andares. Né? O superior é o purgatório, que se extinguirá no fim dos tempos, o que é assunto para a segunda parte da aula. Abaixo dele havia outro andar que já se extinguiu, que se chamava o limbo dos patriarcas. Depois vem o limbo dos párvulos ou crianças, ou meninos. Abaixo dele, o próprio inferno eterno e seus diversos andares. Também há andares, né? Ou seja, dependendo da culpa com que morremos, ocuparemos um andar mais fundo do inferno. Assim como, dependendo da caridade que tivemos na vida, ocuparemos um lugar cada vez mais superior no céu, mais próximo de Deus. Pois bem, o céu é o prêmio da vida virtuosa. É o prêmio daquele que morre sem pecado mortal. Né? Ele é eterno e não é um óbice a ele que a pessoa morra com pecados veniais. A diferença entre o pecado mortal e o pecado venial é que o mortal afasta da reta ordem a Deus, ao passo que o venial não afasta dessa reta ordem, conquanto não seja bom, dado que somos filhos do pecado, ou seja, somos filhos de Adão e Eva e seu pecado original, a consequência é que não conseguimos, mesmo os maiores santos não conseguem evitar o pecado venial, salvo Nossa Senhora, tá? Que nasceu exatamente sem a mancha do pecado original. Salvo ela, todos os demais homens pecam venialmente. Né? Há uma espécie de axioma, de provérbio, que diz que até o santo peca 7 vezes por dia. Né? 7 vezes pecado venial. Né? O que é o pecado mortal, por seu lado? É aquele que fere ou a lei natural ou a lei divina positiva. Explico. A lei natural é aquela parte da lei eterna que Deus reservou para os homens, para os seres humanos. E, independentemente de religião, independentemente de época ou de lugar, como dizia o pagão Cícero, a lei natural é aquela lei que não é para hoje nem para amanhã, nem para os gregos nem para os romanos, mas é para todos os tempos e todos os lugares e foi promulgada por Deus. Isso dizia Cícero. Né? Se se quer um resumo, uma abreviação do que é a lei natural, basta olhar as tábuas da lei que Deus entregou a Moisés no Sinai. Os 10 mandamentos são como uma cifra, um resumo, uma súmula da lei natural. Qualquer pessoa que peque contra qualquer item da lei natural e morra sem contrição, ela terá pecado mortalmente e padecerá a pena eterna da geena, do fogo da geena, ou seja, o inferno. Qualquer. Uma vez lembro-me que um amigo, um jovem amigo, né, me perguntou, mas um maçom, né, ele não conhece a igreja, ele foi criado numa família não católica, etc. e tal. E, no entanto, ele peca contra a lei natural. Mas peca mesmo? Peca. A lei natural é para todos os homens, todos.
Desde aquele homem lá na Amazônia, com sínodo e tudo, até o melhor dos católicos, certo? Todo e qualquer homem está sob a lei natural e todo e qualquer homem que a infrinja e morra sem ter se arrependido desta infração, irá para o inferno eterno. Os piores pecados, como dizia São Tomás de Aquino, são aqueles que o demônio também pode cometer, né? O pior pecado é a inveja, o pior pecado, né? São os pecados espirituais, o amor próprio, a soberba, esses são os piores pecados. Mas o fato é que a maioria dos que vão ao inferno vão porque cometeram pecados da carne, de concupiscência. É a maioria dos condenados, conquanto não o pecado da carne, o pecado sexual, ele seja menos grave que o pecado espiritual. No entanto, a maioria dos homens peca aí mesmo, né? Onde que o inferno está abarrotado de pessoas que morreram por cometer, sem contrição final, o pecado da carne, algum pecado da carne. Bom, isto é para todos os homens, absolutamente todos os homens. Os católicos, porém, por seu lado, têm de cumprir, ademais, a lei divina positiva. O que é a lei divina positiva? É a lei do Espírito Santo, traduzida pela Igreja, né? Então, se algum católico morre negando a Santíssima Trindade, vai para o inferno. Se alguém da Amazônia, abraçado à sua Pachamama, nega a Santíssima Trindade, ele não vai para o inferno por isso, conquanto vá ao inferno por abraçar a Pachamama, certo? E é porque é o primeiro item, o primeiro artigo da lei natural só se adorará um Deus, né? É o primeiro mandamento da lei mosaica, né? Da lei do Sinai. Então nós devemos, além de cumprir a lei natural, nós devemos cumprir a lei divino positiva, a lei da nova aliança, a lei da aliança propiciada pela encarnação, morte, paixão, morte e redenção de Cristo. Ok? E o inferno é eterno. Mas, antes de chegar ao inferno, comecemos por cima. O céu é propriamente a visão beatífica de Deus pela essência. Nesta vida, nós só podemos conhecer de Deus que Ele existe, que Ele é, né? Há um mini curso meu, salvo engano, no CDB, né? Se Deus sugiro-lhes que assistam a ele. Então, nós não podemos conhecer a essência de Deus. Assim como nós conhecemos a essência do homem. O que é o homem? Um animal racional. Animal racional é sua essência. Mas qual é a essência de Deus? Não a podemos conhecer nessa vida. Nem nós, aliás, nem os anjos. Apenas podem conhecê-la aqueles que se salvarem e forem para o céu após a morte. Aí já entrarão em beatitude eterna, ou seja, viverão de conhecer a Deus. Ou seja, conhecerão a Deus assim como Ele mesmo se conhece, como Ele se conhece a si mesmo. É isto que quer dizer que os que são eleitos serão como deuses, porque poderão conhecer a Deus assim como Ele mesmo se conhece. A questão da salvação, diga-se que só se salva aquele que é eleito por Deus, aquele que está inscrito no livro da vida. Quem quiser aprofundar o tema da predestinação, em meu livro do Papa Herético há um longo opúsculo de 100 páginas chamado Se Deve Rezar pela Salvação do Mundo, em que eu trato exatamente a predestinação. Muitos pensam que predestinação é coisa de protestante. Não é, né? O que é protestante é uma visão errada da predestinação.
O católico pode professar duas doutrinas quanto à predestinação. Ou atomista, que é a que eu defendo, ou seja, sem previsão dos méritos, ou a molinista e congruísta, ou seja, a de Molina, a de Roberto Bellarmino, João Roberto Bellarmino, a de Soares, que diz que Deus salva em previsão dos méritos. As duas foram admitidas pelo Papa Paulo V e Bento XIV. Por esses dois papas, ambas as doutrinas são admitidas. Bom, isso é apenas a título de digressão ou parênteses. Mas o fato é que ir para o céu é conhecer a Deus por essência. É ter a felicidade, é aquilo que apazigua a nossa alma. Lembre-se de Santo Agostinho: meu coração não descansará enquanto não repousar em ti, ó Senhor. Não? Nas confissões, pois é isso mesmo. Só que, mais que o coração, o que repousará é a nossa inteligência. O nosso intelecto não sossegará enquanto não conhecer a verdade propriamente dita, que é Deus, que é a fonte de todas as verdades. Bom, mas, por causa do pecado original, nós vamos para o céu, quem for, os eleitos. Os que forem para o céu vão agora como alma, desencarnada, sem o corpo, né? O que nos remete para a reunificação final de corpo e alma no fim dos tempos. Deixo então para o segundo ponto esta questão. Bom, no entanto, nós podemos, em vez de ir direto para o céu, o que é coisa dada a muitíssimos poucos, né? Depois da morte, direto para o céu, devemos ter uma estada no purgatório, porque no céu não se pode entrar com nenhuma mácula, mesmo de pecado venial. O pecado venial e o chamado reato da culpa. O que é o reato da culpa? O reato da culpa é que quando nós nos confessamos, muitas vezes não temos condição perfeita, nós deixamos uma portinhola aberta para o pecado. Isso aqui é o reato da culpa, né? Então, enquanto tivermos reato da culpa e pecados veniais, devemos purgá-los no purgatório, certo? E ali padeceremos o castigo de dano, a pena de dano, que é o fogo. O purgatório já é o inferno, é o andar superior do inferno, e ele acabará no fim dos tempos. Sim? Muitas das almas presentes no purgatório saem deste purgatório, né, antes do fim dos tempos. Mas após o fim dos tempos já não haverá purgatório, porque já não haverá alma desencarnada, certo? Bom, abaixo do purgatório, nos andares do inferno, estava o limbo dos patriarcas. Nós hoje rezamos o credo aqui, não? Mas rezamos um credo politicamente correto. Porque Cristo não desceu à mansão dos mortos, Cristo desceu aos infernos. Era assim que se rezava o credo antigamente, né? Descer aos infernos para quê? Para libertar os patriarcas e outros diante de Cristo, que estava ali aguardando a redenção de Cristo para que as portas do céu se lhe pudessem abrir de novo. Então ele desceu aos infernos, resgatou patriarcas e outros, e pronto, acabou o limbo dos patriarcas. Bom, e abaixo dele, então, tampouco o limbo dos patriarcas é eterno. Abaixo dele vem o limbo dos párvulos, ou seja, dos meninos, das crianças. E este é eterno. O que é o limbo dos párvulos? O limbo dos párvulos é aquele destinado às pessoas que só morreram com a mancha do pecado original, ou seja, sem batismo. A maioria das pessoas presentes no limbo há de ser crianças, né? Fetos abortados e tal, crianças que não receberam o batismo, a maioria, ou então pessoas dementes, pessoas que não receberam o batismo, mas são dementes, não têm culpa nenhuma, essas vão para o limbo. Pois bem, o limbo, ao contrário do que querem alguns tomistas, o limbo não é dogma da igreja.
Mas é dogma da igreja, absolutamente, vou ler trechos aqui, é dogma da igreja que estas crianças, estes párvulos, não vão para o céu, vão para o limbo. Tá? Então permitam-me ler primeiro em que se funda esta posição do magistério. Em João 3:5. Em verdade vos digo, aquele que não renascer da água e do Espírito não verá o reino de Deus. Ou seja, aquele que não foi batizado não verá o reino de Deus. O batismo pode ser de água, eu tenho de resumi-lo aqui, mas nas perguntas vocês podem aprofundar. Pode ser de água, o batismo que nós conhecemos, ou o batismo de desejo. Por implícito que seja, o batismo de desejo vale como batismo, e aqueles loucos dos sedevacantistas chamados irmãos Diamond, que são contra, ou seja, eles são loucos, cismáticos e heréticos, ou seja, vale sim o batismo de desejo. Ele foi afirmado pelo Concílio de Trento e foi afirmado por um monte de papas. Bom, vejam a impossibilidade de essas crianças irem para o céu. Papa Inocêncio I, em 417. É loucura afirmar que as crianças possam entrar no céu sem o batismo. Papa Zósimo, 418. Ele aprovou o concílio de Catargo, dizendo: ninguém pode ser considerado isento do pecado original antes de dele ser liberado pelo batismo. Concílio de Florença, 1445. As crianças instituídas do uso da razão só podem ser auxiliadas pelo sacramento do batismo. Concílio de Trento, de 1563. Não é possível passar do estado do pecado ao estado de graça sem o batismo, ou ao menos seu desejo de batismo, é o batismo de desejo. São Tomás ainda acrescenta o batismo de sangue, ou seja, o do martírio, né? Mas isso eu não vou aprofundar aqui. Pio XII, a locução de 19 de outubro de 1951. Não há outro meio senão o batismo da água para comunicar a vida sobrenatural à criança que ainda não tem o uso da razão. Diz também o Catecismo Maior de São Pio X em seu número 563. Por que tanta pressa em batizar as crianças? É preciso ter pressa para batizá-las, pois estão expostas, dada a sua tenra idade, a muitos perigos de morte e não podem salvar-se sem o batismo. Quanto ao limbo dos párvulos, como eu disse, não é dogma da igreja, mas atenção ao que disse o Papa Pio VI no século XVIII. A doutrina segundo a qual deve ser rechaçado como fábula pelagiana aquele lugar dos infernos que os fiéis têm por hábito designar com o nome de limbo dos párvulos, no qual as almas dos que morrem apenas com o pecado original são castigadas com a pena de dano, vou dizer o que é isso, sem a pena do fogo, é falsa, temerária e injuriosa para as escolas católicas. Quem melhor desenvolveu a questão do limbo foi Santo Tomás de Aquino, ao dizer que é um lugar de perfeita felicidade natural. Um pouco, como era Adão e Eva, um pouco. Mas sem a visão beatífica de Deus. Felicidade natural e seu contato com Deus existe, ao contrário dos condenados ao inferno, é intelectual. Tá? Ou seja, você conhece naturalmente a Deus como nós os conhecemos aqui, sem a teologia sagrada e sem a fé. O conhecimento natural, um lugar de felicidade natural absoluta. Diz Santo Tomás, claro, ainda permanecerá certa nostalgia de ver a Deus por essência, e é esta a pena, tá certo? É a pena de privação, mas não padecerá a pena do fogo. Quanto ao inferno propriamente dito,
Ele é eterno, como eu disse, tem ele mesmo vários andares, tá? As almas já o padecem após a morte do corpo. Ou seja, não é contra o que diz a heresia modernista ou neomodernista, não é um estado, é um lugar de fogo. Provavelmente o centro da Terra, provavelmente. E ali a alma, obviamente, não é queimada, né? A alma não pode ser queimada, só o material pode ser queimado. Mas ela sente como se fosse queimada. Certo? O que a alma no inferno sente é que ela é queimada, sem o ser perfeitamente. Depois eu falarei do corpo ressuscitado que vai para o inferno. Bom, o inferno é um castigo tremendo, né? Mas por que será que o mundo hoje é um mundo de pecado total, um mundo em que o demônio está à solta? Exatamente porque já não se crê em inferno, né? Se você não crê numa punição tão grave e tão real, obviamente relaxam-se os costumes, né? E damos-nos, os homens, os seres humanos, as maiores aberrações que a história já viu, né? Os pagãos tinham mitos. Por exemplo, Platão falava de Ilha dos Bem-Aventurados, que corresponderia mais ou menos ao céu, e do Tártaro, que corresponderia mais ou menos ao inferno, e de algo parecido com o purgatório. É claro que isto não era fé, ele não tinha fé. Isto é uma reminiscência fossilizada da revelação dada por Deus a Adão. Certo? É uma reminiscência, não mais que isso. Mas os próprios pagãos tinham certa noção de uma punição eterna, né? Ao passo que hoje o mundo não tem nenhuma, né? O neopaganismo é pior que o paganismo. O paganismo, de certa forma, ansiava Cristo. O neopaganismo rejeita Cristo. A diferença é fundamental e explica o mundo apocalíptico em que vivemos, né? Hoje a opinião majoritária entre os mesmos católicos é que todo mundo vai para o céu. Essa é a opinião majoritária, né? E com isso os mesmos católicos entregam seu pecado ao pecado e pronto, né? Porque Deus é bonzinho, Deus é 10, Deus é show, né? E ele nos vai levar a todos para o céu. Esquecem aquilo que é básico na teologia, que Deus tem duas potências. Uma é a misericórdia, a outra é a justiça, né? Pela misericórdia ele salva alguns, pela justiça ele condena outros. É claro que a misericórdia dele, como dizia Santo Tomás, está presente até no inferno, porque no mesmo inferno paga-se menos, sofre-se menos do que se deveria sofrer, porque o pecado mortal tem uma gravidade infinita, porque ele fere a honra devida a Deus. Mas o fato é que não só ele pune, como a maioria das pessoas vai para o inferno. Hoje, influídos pelo espírito liberal democrático, alguns teólogos importantes, como Montsabré, como Padre Faber, que é aquele que faz o prefácio do livro de São Luís Maria Grião de Montfort, o Padre Castellani, querem dizer que não, a maioria se salva. Pois é, mas isso nega 2000 anos de teologia, isso nega, sobretudo, um lugar teológico importantíssimo, que é a unanimidade dos padres da Igreja. Ou seja, aqueles que pouco mais ou menos vão até Santo Agostinho. Certo? Eles sempre afirmaram que a maioria dos homens, dos seres humanos, se condenam. Claro que alguns, dependendo do temperamento do teólogo, alguns diziam a larga maioria, outros se contentavam com a maioria. Isso não, o número exato não. Mas não é difícil ver, não. Olhe-se para o mundo de hoje e vê se há aqui, provavelmente, a larga maioria. Tá? A larga maioria, não estou afirmando, só é uma hipótese, é uma probabilidade.
Pois bem, o inferno é isso, é real, e veremos tudo isto, céu, inferno, purgatório, limbo, no final, quando tratar da chamada escatologia. O que acontecerá após a vinda definitiva de Cristo. Bom, o fim dos tempos, por seu lado, é assunto complexo, altamente complexo, porque, de fato, o magistério pouco definiu com relação a isso, mas não só ampla, larga e longamente debatida entre os teólogos, senão que atualíssimo, né? Olhemos à nossa volta e veremos o fim dos tempos aproximar-se. Então, vamos por partes. Desde o século XIII, XIV, começou a haver algo chamado a filosofia da história. Essa filosofia da história começou como uma teologia herética. É a teologia milenarista. O Apocalipse de João fala do milênio, de 1000 anos. 1000 anos. E os milenaristas, influídos por ideias judaicas, tanto os milenaristas radicais quanto os milenaristas chamados mitigados, afirmam que quando Cristo vier, ou o Espírito Santo, ou Maria, haverá um reino, ou de Maria, ou do Espírito Santo, ou de Cristo, com os eleitos na própria terra. Certo? Isto está presente até, muito presente, em gente próxima a nós. Não há nenhum fundamento escriturístico para tal. Muitos interpretam o reino de Maria, por exemplo, dizendo que tem fundamento em São Luís Maria Grignon de Montfort, e que São Luís Maria Grignon de Montfort foi declarado doutor da igreja, doutor mariano, e que por isso é verdadeiro. Mas quando ele fala de reino de Maria, ele usa uma linguagem altamente metafórica. Aliás, o livro inteiro dele é vazado em linguagem metafórica. E a vitória de Maria, a vitória do coração imaculado de Maria, é a mesma vitória de Cristo, que já venceu o mundo. Ou seja, no fim dos tempos. Não como um milênio nesta terra, em que só estariam os eleitos. Né? Isto é uma espécie de apego à terra. Isto é uma espéciezinha de apego à terra. Né? A opinião mais provável quanto ao milênio de São João no Apocalipse é que ele queira dizer o tempo inteiro histórico. Assim como nós dizemos, tenho 1000 coisas para fazer, tá certo? Tem 1000 preocupações. Não tem 1000 preocupações, tem um monte de preocupações. O milênio da história é a história da igreja. É a história da igreja ao longo dos tempos. E isso. A outra opinião razoável, no sentido racional, que é a do padre Calderon, que é a de que o milênio seria o tempo que foi de Constantino, quando o cristianismo deixou de ser ilegal no Império Romano, até a ofensa de Filipe o Belo a Bonifácio VIII no século XIII. Tá? Eu discordo dessa opinião, mas era uma opinião razoável. Né? Eu prefiro a opinião de que o milênio, os 1000 anos, seja o conjunto da história da igreja até a chamada parousia, que é a segunda e definitiva volta de Cristo. Então, rejeite-se por condenado pela igreja qualquer forma de milenarismo, qualquer. Ao longo do magistério, da história, o milenarismo foi condenado e o remate foi dado por Pio XII e pelo Santo Ofício, que condenou ou proibiu o ensino, melhor dizendo, proibiu o ensino do milenarismo chamado mitigado. Né?
Diz o Santo Ofício, com a assinatura de Pio XII. O sistema do milenarismo mitigado não pode ser ensinado sem perigo. Para as almas, claro. Certo? Então, o milenarismo, em qualquer de suas formas, seja o reino de Maria, seja o reino de Cristo, ou seja o reino do Espírito Santo, é condenado pela Igreja. Quem falou em reino do Espírito Santo foi um abade cisterciense, Joaquim de Fiore, no século XII, que dizia que o mundo se dividiria em 3 eras. Primeira era, a era do Pai, ou seja, o Antigo Testamento. Segunda era, a era do Filho, este tempo em que vivemos. E a terceira era, a era do Espírito Santo com os eleitos. Tá? 1000 anos. Essa doutrina foi condenada, mas é exatamente em sua laicização que se baseiam todas as revoluções modernas. O liberalismo democrático diz que o mundo se divide em idade antiga, média, daí idade média, e idade moderna, que terminará no reino perfeito da liberdade e da liberdade econômica, o paraíso da propriedade privada. O comunismo diz que o mundo se divide em 3 eras, Karl Marx e Engels. Ou seja, o comunismo primitivo sem classes, indígena, a sociedade de classes, e o comunismo final sem classes, que é perfeitamente uma contrafação, uma inversão satânica do paraíso terrestre de Adão e Eva. Hitler também, o que é o terceiro Reich, se não o terceiro reino? Todas as doutrinas revolucionárias. Bom, o que é o marcusianismo? Eu chamo a última revolução de revolução marcusiana. É aquela o fim da história, a finalidade da história, é todo mundo fazendo uma grande orgia com animais entre si, entendeu? Com pedra, com árvore, vale qualquer coisa. Tá certo? Então, tudo isso se baseia numa heresia milenarista. Mas não é nada disso. Como dizia Santo Agostinho, eu defendo esta tese exatamente de Santo Agostinho, de que os 1000 anos, o milênio expresso no Apocalipse de São João, é o conjunto da história da Igreja, desde Cristo até a volta de Cristo na parousia. E que este século, a expressão aí de Santo Agostinho, século senescente, não existe senão para a completação do número dos eleitos. Ou seja, o dia que o último dos eleitos for eleito, o último dos inscritos no livro da vida for eleito, acaba a história. Certo? E aí, a Igreja se transmutará totalmente na chamada Igreja triunfante, que é a Jerusalém Celeste. Certo? Onde já não haverá papa, bispo, nada, signo da Amazônia, não haverá nada disso, tá certo? E a proximidade, a hierarquia será pela caridade. Quanto mais caridade se teve na vida, mais próximo se estará de Deus. Razão porque é Maria quem está mais próxima de Deus, certo? E aquele pobre pecador grave que se salva no último instante, esse vai estar lá embaixo. Todos verão a Deus por essência, todos verão verão intelectualmente, verão a mesma coisa, mas do mesmo modo que alguém bom de visão vê uma televisão que o outro vê e ele tem um problema, tá? Qualquer problema nos olhos, qualquer problema de visão. É a mesma coisa que eles estão vendo, mas um vê a mesma coisa mais perfeitamente, o outro menos perfeitamente. Bom, o que acontecerá na segunda e definitiva vinda de Cristo ou parousia? Primeiro, a destruição sob fogo de todo o universo que existe. Este universo de milhões, zilhões, trizilhões de galáxias. Todo ele se alterará e terminará o movimento, incluindo a Terra. Ou seja, tudo deixará de mover-se. Por quê? Todo movimento que há no universo era em benefício do homem, certo? Para que houvesse a vida humana é preciso que haja todo
o giro do universo, toda a valsa do universo. Então, isto é o que se chama que Deus criará novos céus e nova terra. Nesta terra, infelizmente, nossos cachorrinhos não estarão, né? Não haverá nem vegetal, nem animal. E este imenso universo, cujos corpos celestes permanecerão ao modo de lembrança, tá? Estará a serviço do homem ressurreto e salvo. No juízo final, ressurgirão os corpos e se reunirão com suas respectivas almas, né? E aí, o corpo dos condenados ao inferno será um corpo escuro e pesado. O corpo do limbo, que é eterno, será um corpo mais ou menos como teria sido de Adão e Eva. E os do céu terão algumas notas, como impassibilidade, ou seja, não sofrerão nenhum mal, nenhuma doença, nada. Luminosidade e agilidade, ou seja, agora estou aqui, posso estar daqui a pouco em Plutão, certo? Assim, como se fosse um teletransportador de matéria. Pela primeira vez, o corpo obedecerá completamente à alma, incluindo a mais ínfima partícula subatômica, apesar dos físicos quânticos, certo? Tudo obedecerá ao corpo, a alma, exatamente porque a alma é a parte superior do homem, né? E o homem, repita-se, ressurrecto, finalmente terá a unidade original perdida refeita. Chesterton, no seu jeito brincalhão, diz que o homem não nasceu para a alma penada. E realmente não nasceu. O homem nasceu para ser corpo e alma. Então, esta reunificação do corpo e da alma com a ressurreição final é o resgate da unidade original perdida. E, como um todo, o que nós temos é Deus como alfa e ômega. Deus como alfa, dele saiu tudo, certo? Ele criou tudo. E o que é Deus como ômega? É o fim de tudo. Tudo retornará a ele circularmente, né? A Jerusalém Celeste, que é a igreja triunfante, é por ela que devemos suspirar constantemente. Por mais que seja bonita a Idade Média, por mais que tenha sido belo o Império Hispano-Germânico de Carlos V, por mais que tenha sido belo um que outro imperador, Império Romano, tudo isto é transitório. Tudo isto é transitório. Tudo isto faz parte do que, repito, Santo Agostinho chamava o século senescente. O que nós recebemos nós ao nos batizarmos, etc., nós recebemos 3 virtudes teologais. A primeira é a fé, a segunda é a caridade e a terceira é a esperança. A fé salva, mas ao contrário do que creem os protestantes, a fé só salva se estiver acompanhada da caridade. Razão porque o menor pecado mortal acaba com a caridade e você continua com fé, mas a fé já não salva. E o que é a esperança? É-nos dada para suspirar exatamente pela Jerusalém Celeste. É o Maranata, tá certo? É o Maranata dos apóstolos, né? Vinde, Senhor Jesus, né? Vinde logo, né? Maranata. É por isso que nós devemos suspirar e convenhamos que este mundo é uma porcaria mesmo, né? Tá certo? É um vale de lágrimas, é uma porcaria, é feio, né? E o outro mundo será aquele mundo de pedras preciosas descrito no Apocalipse, claro que metaforicamente, né? Mas será conhecer a Deus por essência, é conhecer a causa de tudo, e conhecer a causa de tudo é conhecer todos os seus efeitos, a razão porque ali nós conheceremos tudo, e o coração o intelecto do homem descansarão em paz. Então, como dizia um grande bispo, o nome não é bonito, mas chamava-se Monsenhor Gay, ele
ele dizia: nunca a igreja deve cantar com tanta alegria quando, voltados os olhos para o Oriente, vir a última, derradeira e total redenção. Né? É o remate da história. A história foi feita para isso. Todo o universo foi feito para o homem, né? Isto à parte a questão dos anjos, que é mais complexa, não tratarei aqui. Então, é para querer, é para amar, é para sonhar, é para desejar o fim dos tempos. É para desejar a Jerusalém celeste. Mas resta-me a questão de se estamos ou não no fim dos tempos. Quando os discípulos perguntaram a Cristo quando era o fim dos tempos, né, ele disse: isto é um segredo do meu Pai. Entenda-se bem, isso é uma maneira de dizer, porque ele sabia perfeitamente, não só enquanto Deus, mas enquanto homem, porque enquanto homem ele já tinha visão beatífica, razão porque já sabia de todo o desdobramento da história. Mas ele não o podia dizer a seus discípulos, e por isso mesmo é que a igreja já decretou contra alguns abusadinhos que é proibido prever a data do fim dos tempos. Tá? É proibido. Absolutamente proibido. Bom, continuou, no entanto, em sua resposta aos discípulos: estejam atentos a 2 sinais. Estes 2 sinais indicarão a proximidade do fim. Que 2 sinais são esses? Primeiro, a apostasia geral das nações. Segundo, a abominação da desolação instalada no lugar santo. Quanto ao primeiro, vê-se que é profético, claramente, porque nenhuma nação ainda era católica. Então, como é que iria apostatar? Mas o fato é que depois da Revolução Francesa, as nações todas apostataram, certo? Com um ou outro retorno, mas ao final, o mundo hoje é um mundo apóstata. Então, não podemos negar, por evidente, que este primeiro sinal já se cumpriu. O segundo sinal é que é mais complicado. O melhor intérprete deste segundo sinal foi Santo Tomás de Aquino. Disse ele que haveria 3 hipóteses para entender a abominação da desolação instalada no lugar santo. Primeiro, que o anticristo, o último dos anticristos, porque todo mundo que é contra Cristo é o anticristo, certo? Será o último, né? É outro assunto cabeludíssimo, mas o anticristo final nasceria da tribo de Dan, tribo judaica de Dan, e se sentaria no trono de Jerusalém reconstruído. Ele afasta essa hipótese porque afirma que jamais o templo de Jerusalém seria reconstruído. E dá 2 outras possibilidades, 2 outras probabilidades. E parece tender para uma, mas só parece. Pode ser interpretação minha. A primeira é segundo Santo Agostinho, que o anticristo ergueria uma contra-igreja, que em tudo se pareceria com a igreja, mas não seria a igreja. Esta, obviamente, é a preferida dos sede-vacantistas, tá certo? Eles só esquecem de dizer que para Santo Agostinho haveria contra a igreja e a igreja. E os sede-vacantistas dizem que a igreja acabou, porque se resume a eles mesmos, né? Bom, eu sou a igreja, eles são assim, né? Até porque eles brigam entre si e ficam anatematizando-se uns aos outros. Bom, e a terceira, que me parece amplamente a mais provável, é a de que muitos na igreja abririam os braços para o anticristo. E parece-me, vejam o termo que eu uso, não tenho luzes proféticas, parece-me que é o que estamos vendo, pelo menos, ou mais gravemente, a partir do Concílio Vaticano II. Tá? Com a cereja do bolo no sino da Amazônia. Parece que seja isso. Hoje, a maioria dos católicos e a larga maioria da hierarquia da igreja é apóstata, é herética, é algo de muito grave,
Agora em Niterói vai haver um culto de inclusão. Imagine o que é isso. Eu não vou dizer aqui para não censurarem o vídeo. Nós estamos vivendo tempos apocalípticos, né? Claro, ainda não é agora, né? Não é agora. Porque para que o seja, é preciso que Cristo, com o hálito de sua boca, mate o anticristo. O que quer dizer isso? Repito a interpretação de Santo Tomás. Com sua doutrina, ele derrotará o anticristo. Em seguida a isso, os judeus se converterão em massa. Vejam que dificuldade, hein? Vejam que dificuldade. A única coisa que eu digo é que em Lucas há uma indicação muito interessante. Antes de eles se converterem, eles vão voltar a ter uma nação, Israel, tá certo? Isso não quer dizer que devamos apoiar Israel, né? É apenas uma constatação de fato, tá certo? Porque realmente, enquanto eles não tivessem uma nação, como é que eles se converteriam, né? Eles precisam estar reunidos. Bom, depois disso, diz São Paulo em Romanos 11, 11, 12. Com a conversão dos judeus, assim como com a queda dos judeus, ou seja, com seu deicídio, com seu não reconhecimento do Messias, tanto bem proveio para os gentios, ou seja, nós, quanto mais bem não virá de sua conversão. Então, aqueles que se haviam entibiado na fé voltarão ao antigo fervor da fé. Palavras de São Paulo em Romanos 11, 11, 12. A partir daí, quanto a isso, todos os teólogos concordam. A partir daí divergem. E a igreja nunca se pronunciou. Uns dizem que haverá um novo tempo de florescimento da igreja, etc, etc, e depois novamente a apostasia, novamente não sei o quê, e aí virá Cristo do Oriente. Eu acho isso um absurdo, se me permitem, porque Cristo disse 2 sinais, mas não disse 2 sinais vezes 2, uma só vez. Então eu estou com São Vicente Ferrer, né, que foi taxativo. Convertidos os judeus, será o fim. E este fim será a maravilha das maravilhas, que será a igreja triunfante, como a Jerusalém celeste. Obrigado.